Hoje você vai ver como os militares abriram um corredor no céu, a capital de Teherã, para acertar o alvo principal, o líder supremo Ali Khamenei. Esse é o sistema de defesa antiaéreo iraniano, um dos maiores do mundo. São milhares das chamadas baterias espalhadas pelo país. A operação de ontem deu antes de todo abrir o céu. A joia de coroa iraniana são as baterias Bavar 373, que são compostas por 4 componentes. 2 são radares. O primeiro, que funciona como os olhos, é uma antena gigante que varre os céus em busca do inimigo. Emite ondas em rádio que, quando esbarram um objeto, emite uma espécie de eco que identifica a posição quando uma aeronave é detectada. Uma outra antena trava nela para manter a posição e guiar um míssil como esse, com precisão matemática. Aí, os oficiais dentro de um outro caminhão blindado, cheios de telas, decidem se o alvo é inimigo e apertam um botão. E aí que entra em cena esses tanques. Cada bateria pode ter até 8 desses que se posicionam e lançam um míssil de defesa. Mas as inteligências israelenses e americanas estudaram o sistema nos últimos anos e criaram um plano para desativá-lo cirurgicamente. A grande estreia de ontem foram os novos drones americanos, chamados Lucas, a sigla em inglês, para sistema de ataque e combate autônomo de baixo custo. Custam mais ou menos 5.000 cada. Ironicamente, foram inspirados no modelo iraniano, o Shah 236, usado largamente na guerra da Rússia com a Ucrânia. Os americanos capturaram um desses drones e fizeram a engenharia reversa. De acordo com o Comando Central americano, centenas deles invadiram os céus iranianos como um enxame. Esses drones são capazes de ficar totalmente parados no ar por até 6 horas e estão conectados entre si, cada um deles com 18 kg de explosivos no seu interior. Ontem eles serviram como iscas, porque os radares iranianos miraram suas ondas de rádio nos drones baratos e revelaram suas posições. Com essas informações, os americanos lançaram a primeira leva de Tomahawk, direto de navios e submarinos no Golfo Pérsico e Mar Arábico. São os mísseis mais avançados com motor de avião e sistema GPS de imagem. Levam 450 kg de explosivos. Os Tomahawk voam a 30 metros de altura, seguindo as linhas de montanhas e vales, e foram mandados para destruir as bases depois que eles expulsaram os inimigos, os sinais de radares. Enquanto isso, na fronteira, aviões americanos começavam a chamada guerra eletrônica, que miram em embaralhar aqueles sinais de rádio emitidos pelos antenas iranianos. Eles lançam sinais mais fortes. Isso faz com que os computadores das baterias de defesa iranianas deem tela preta simplesmente. Foi aí que 15 minutos depois entrou em cena a frota dos 200 aviões israelenses, uma orquestra de destruição aérea como não se via desde as grandes guerras do século XX. Os primeiros a invadir os céus foram pelo menos 25 dos caças de quinta geração, o F-35 Adir. Os aviões israelenses entram no espaço aéreo no modo fantasma ou stealth. Eles têm formas angulares ou serrilhadas. Quando a onda do radar chega neles, ela volta para outro lugar. Imagina jogar uma bolinha de tênis contra uma parede inclinada. O que ela vai fazer? Ela não voltará para você, mas ela vai numa outra direção. Os mísseis estão escondidos dentro da barriga desse avião.
que acabam virando pontos menores do que uma abelha no radar inimigo. Além disso, esses caças são capazes de infiltrar nos computadores iranianos não para desligá-los, mas para fazê-los pensar que está tudo bem enquanto as bombas já estão caindo. E até tenente-general veterano de forças americanas chamado Deptula, um dos estrategistas de Operação Tempestade do Deserto na Guerra do Golfo em 1991. Ele disse ao Fantasma que antigamente eram necessárias várias aeronaves para encontrar, detectar a localização exata, mas essas habilidades agora estão simplesmente no único caça da quinta geração. Depois invadiram os seus F-15 e que mais tarde que podiam até com 10 que podem carregar até 10 toneladas de dinamite. Eles foram mandados para destruir sistemas de defesa e de defesa subterrânea. Haviam também aviões, postos de gasolinas que podem reabastecer um caça em pleno voo. Além disso, os grandes maestros eram aviões capazes de detectar se algum míssil iraniano estava em rota para que os caças israelenses pudessem desviar. Dessa forma, em poucos minutos, americanos e israelenses abriram um corredor até Teherã e atingiram o alvo principal, o distrito de Pasteur, no centro da capital. Ali fica o complexo de Beit Abar, a casa do líder. Muitos pensavam que o Ayatollah estivesse num bunker subterrâneo nas montanhas, mas ali Khamenei estava escondido dentro de uma das casas desse complexo altamente fortificado com bunkers subterrâneos. Os caças israelenses usaram munições de penetração do solo, preparados para atravessar metros de concretos e pedras antes mesmo de explodir. A operação foi tão rápida que não daria tempo de fugir dali de helicóptero ou mesmo de um comboio protegido. A casa de Ali Khamenei ficou dessa maneira que se pode ver na imagem. O Ayatollah foi morto nas primeiras horas, deixou os iranianos sem comando forte. Os caças iranianos nem levantaram voo para tentar seguir os superaviões israelenses. Apenas se limitaram em contra-atacar bases militares americanas no Catar, Bahrein, Kuwait, entre outros. A operação de ontem marca uma nova fase de guerras no mundo, em que sistemas de defesa são sobrecarregados por uma multidão de objetos voadores e os americanos atingem cada vez mais seu objetivo de não colocar o que chamam aqui de boots on the ground, ou botas em solo, ou seja, soldados em terra dentro do território inimigo. David Deptal diz que vemos a evolução rápida da inteligência artificial fazendo o papel de reconhecer alvos e trabalhar com sensores. Americanos e israelenses conseguem fazer hoje uma guerra digital à distância em poucos minutos. É o prefácio de uma era tecnológica de combate. A guerra centrada em redes, onde aviões e mísseis até importam menos do que o balé que são capazes de fazer conectados, confundindo o inimigo. Destruir a percepção, o futuro da guerra chegou, mas ele é o invisível e extremamente poderoso. Foi nesse piscar de tempo que os israelenses, e em coordenação com os estadunidenses, fizeram uma guerra, um ataque tão cirúrgico em pouco tempo que nunca fizeram antes. E queria deixar aqui um espaço para que você se inscrevesse, deixasse seu like para continuar acompanhando esses desdobramentos militares que estão agora assolando o Oriente Médio. Apesar de tudo isso, temos inocentes morrendo em ambas partes. Deus contigo, até o próximo vídeo.